desenhei para quebrar preconceitos. A gente sabe que ainda tem muitos colegas que têm muito preconceito quando a gente fala em cannabis, que não quer saber, não adentra no estudo, não entende e não quer entender. Não fala, não, no meu consultório eu não recebo a assessoria, não quero saber, não vou prescrever, e fica naquele mesmo, sem poder ajudar o paciente. A ideia aqui é mostrar um pouquinho do contexto histórico da planta. Realmente é um uso medicinal que remonta muitos e muitos anos atrás. E com essa palestra, eu tenho certeza que quem tem algum preconceito, né, que vem do desconhecimento, hoje vai se quebrar. Bom, primeiramente, estou muito feliz de estar aqui nesse congresso, nesse simpósio, segundo simpósio da USA Hemp, e queria agradecer o USA Hemp e também a Y Assessoria. Bom, vamos lá, tem mais delongas, né? O primeiro tema, contexto histórico da cannabis e também algumas aplicações médicas. Bom, um pouquinho de mim. Sou o Pedro, sou médico, hoje atuo em São Paulo. Prescrevo e pesquiso sobre cannabis desde 2015, mais ou menos, 2016, e a prática começou lá no final de 2017, então a gente ganhou bastante experiência quando fala sobre cannabis. É uma planta que é originária da Ásia, ganhou uso medicinal na Índia, porém, a gente tem registro de mais de 8.000 anos de plantio de cannabis. Como o Gustavo falou, né, o fim comercial do cânhamo, sobretudo, né, que tem uma fibra muito interessante para o uso têxtil, entre outras, já existia lá na Mesopotâmia. Também tinha os fins espirituais, religiosos e medicinais. A gente está falando de 8.000 anos de uso. A gente está falando do uso antes de Cristo. Já existia ali o uso, já sabendo o uso na epilepsia, na artrite, na malária, e ali algo do que vinha a ser, né, o Alzheimer e algumas doenças neurodegenerativas também. Se a gente faz um histórico pré-Cristo, e aí a gente remonta vamos chegar até depois de Cristo, 1.000 anos antes de Cristo, ali na Tava Veda, no hinduísmo, você já tinha também relato de uso da cannabis. Aliás, os hindus, eles têm a cannabis como uma das plantas sagradas, uma das 5 plantas sagradas, né? O registro fala que eles acreditam que existiam um anjo da guarda dentro das folhas da cannabis devido ao seu poder. E agora, com o Huotou foi um médico da China que desenvolveu, talvez, a primeira anestesia pré-cirúrgica, onde ele misturou cannabis e vinho para os seus pacientes. Era um cirurgião chinês, e ele fez essa mistura de cannabis com vinho e começou a usar. E aí a gente chega até Avicena, já depois de Cristo, 1.000 anos depois de Cristo, onde Avicena faz o seu compêndio, Canon of Medicine de Avicena, relatando também já o uso da cannabis em diversas patologias, gota, edema, feridas, dores, etc. Então a gente tem aqui 8.000 anos de relato da plantação de cannabis, do ser humano já lidando com a cannabis, ou seja, uma das plantas mais conhecidas do ser humano. Ele já remonta essa planta há muito tempo, não tem nada de novo. A gente sabe que os colegas ainda falam, isso é moda, é novo, não tem comprovação científica. Que comprovação é melhor do que o tempo? Né? 8.000 anos de uso da planta e pelo menos aí um bocado a mais de uso médico da planta também. Até que a gente chega num passado menos remoto, 1839, a cannabis ganha o Ocidente, trazida pelo médico inglês William Ashworth, e aí ele faz também o seu compêndio, né, sobre a preparação do cânhamo indiano, ou também um nome conhecido, a ganja, até 1900, onde a gente começa a achar, pelo menos já no Ocidente, alguns países do Ocidente, vários medicamentos à base de cannabis. Ou seja, nada de novo, né? Muito, muito antigo. 1900, você comprava esses medicamentos sem nenhuma prescrição médica. Medicamento para criança, né? O Victor Fat Relieves, o Isocure, One Night, One Day Cold Syrup, entre outros medicamentos. Isso aqui eu acho interessante. É um jornal lá de 1881, um jornal italiano, que traz o uso inalado, né? O uso através de cigarros também. Pasmem, né? Para ataque de asma, resfriados, perda de voz, dor ali facial, insônia. O que a gente tem que entender que o uso
medicinal da cannabis não é novo. Não existe nada de novo nisso, como já falei algumas vezes. Então, o preconceito vem do desconhecimento. Desconhecimento porque durante a faculdade, eu tenho certeza que 90% da gente aqui não escutou numa aula de farmacologia, nem uma outra aula, falar sobre o tema cannabis. A gente tem uma doutrina puramente de outros tipos de medicamentos. Mas um medicamento muito antigo, como os colegas vão dizer aqui também, muito seguro, que faz uma diferença na saúde, faz uma diferença na vida do paciente. Aliás, na nossa, né? A maioria dos médicos aqui, dos colegas que começaram a prescrever, começaram para tratar um paciente amigo, um paciente familiar ou ele mesmo. Aqui eu coloquei a lista de alguns países que hoje já têm permissão para fazer o uso médico. Alemanha, Argentina, são mais de 40. Alemanha, Argentina, Austrália, alguns têm algumas questões, né? Na Austrália, por exemplo, cada estado tem sua legislação, assim como nos Estados Unidos. Áustria, Bélgica, nosso país, Canadá, Chile, Colômbia, Croácia, Chipre, Dinamarca, Equador, Eslovênia, Espanha, e aí vai. Vários países, como eu falei, chega a ser mais de 40. Eu coloquei esses países aqui para mostrar para vocês que o Brasil, apesar de a gente estar construindo uma área médica muito forte na medicina cannabinoide, a gente não está sozinho. Tem muita gente utilizando lá fora, muita gente fazendo medicina canabinoide lá fora, muita gente fazendo estudo científico lá fora, para mostrar que não é novo, que não é moda cannabis. Ah, é a da moda, tá todo mundo prescrevendo. Não, tem muita coisa, tem muita substância médica aqui que a gente pode prescrever com segurança. Aí eu coloquei um pouquinho da história da cannabis no Brasil, né? 2017, cadê? 2017 foram... Olha lá, 2017, 1.000 importações, 1.300 importações, né, que a Anvisa recebeu. Daí 2018, a gente já mais que dobrou, 2.700, né, dobrou aqui um pouquinho. 2019, 8.000 prescrições através da Anvisa. E a gente chega aqui, 2021, 40.000 prescrições de cannabis. Solicitação de importação através da Anvisa. 40.000 solicitações. Esse número, 2021, a gente estava conversando ali, o Renan, deve estar beirando uns 70, 80.000 prescrições. Mesmo assim, a gente ainda tem muito pouco médico no Brasil prescrevendo cannabis. E a gente tem muitas poucas pessoas beneficiando do uso da cannabis. Tem muita gente que precisava e não tem acesso. Não tem acesso porque o médico não prescreve. O médico não sabe prescrever, o médico tem preconceito, não quer saber, não quer ajudar, o paciente está batendo na porta lá e o médico fala que não vai prescrever. E aí a gente tem, né, também às vezes o CFM importunando também, atrapalhando esse prosseguimento. Mas bom, só no ano passado mais de 40.000 pessoas pediram importação de produtos de cannabis, sem contar as associações. E aí você tem um número bem maior, e não dá para calcular. Então, eu acho que é obrigação do médico hoje, pelo menos saber sobre o tema. Ele pode até não querer prescrever, mas pelo menos saber sobre o tema. Porque o paciente vem no consultório perguntando se prescreve, se sabe, né? E a gente, quando estuda, a gente entende que todas as doenças, talvez, podem se beneficiar do uso da cannabis. Aqui, para quem não conhece, o professor Rafael Michula, foi ele o responsável, né, por isolar o delta-9-THC, que é a substância que mais aparece na planta da cannabis, lá na década de 60. E aqui ele fala uma frase que eu gosto muito, que o sistema endocannabinoide é muito importante, que todas as doenças estão ligadas a ele de uma maneira ou de outra. E ele acha isso muito interessante, muito estranho, na verdade, ele coloca aqui, né? E aí, em 2013, né, o George e o Ba falam algo parecido, ao meu ver. A modulação do sistema endocannabinoide tem um potencial terapêutico em quase todas as patologias que afetam os humanos. Por isso, como eu falei, a cannabis pode ser utilizada sim, pode trazer benefícios sim em quase todas as patologias. Michula já falava isso lá em 1960 e aí em 2013, mais pessoas falando isso.
O Dr. Leopoldo ele vai falar sobre o sistema endocannabinoide, é de fundamental importância para entender como que a cannabis age no corpo humano e por que que ela traz benefício em quase todas as patologias. Mas aqui eu coloquei um resuminho, né? Não vou entrar muito no mérito, porque é o mérito dele, mas a ação nos receptores. E ali, ação farmacológica também, né? Ação antiespasmódica, antibacteriana, analgésica, estimula crescimento ósseo, anti-inflamatória, imunossupressora, e aí vai. Isso aqui nem são todos canabinoides, a gente sabe que tem mais de 100 canabinoides na planta. Aqui eu fiz um breve resumo de algumas aplicações da cannabis, onde a gente já tem estudo, inclusive. Indicações em neuropsiquiatria, demências, né, Alzheimer, que a gente conhece bastante, vê na internet, vê os pacientes se beneficiando do uso, Parkinson e parkinsonismos, Huntington, esclerose múltipla, ataxia, epilepsia, né? Epilepsia, eu não sei se vocês sabem, mas os primeiros estudos surgiram no Brasil, da epilepsia, né? A Tourette, déficit de atenção, autismo, Renan vai falar, e indicações na psiquiatria propriamente dita, né? Ansiedade, que para mim é indicação maravilhosa, onde a cannabis age muito bem. Eles vão falar sobre o mecanismo de ação. Estresse pós-traumático, esquizofrenia, né? A gente vê a crendice popular que o uso da cannabis causa esquizofrenia e a gente está tratando esquizofrenia com os canabinoides. Transtorno obsessivo compulsivo e transtorno bipolar também. Interessante, também um uso que cada vez mais os pacientes vêm buscar são os que são dependentes químicos, né? Substâncias como o álcool, a própria maconha, né? O crack, cocaína, entre outros. E um uso que também ganhou, até por conta ali da questão da Globo, né? Veio falar acho que foi do Zolpidem, né? O uso de benzodiazepínicos, indutores de sono, opioides, para a gente fazer o desmame. O óleo de cannabis é muito interessante. Outras indicações, que não cabe aqui, pessoal, senão eu ia colocar até acabar, né? Dor crônica, fibromialgia, né, Nisso? Migrânia, dor orofacial, aí a odontologia já prescreve. Enquanto nós, como médicos, né, sofremos algumas questões de conselho, a odontologia está lá na frente, ó, liberando o dentista para fazer a prescrição de cannabis. Doenças gastrointestinais, é linkada com as autoimunes também, reumatológicas. Na oncologia, né, tem uma importância fundamental também para tratar os sintomas do tratamento oncológico mesmo, a náusea, dor, mal-estar, perda de apetite, né? Mas também a ação antitumoral, principalmente do THC, pessoal. Isso já foi comprovado, tá? Glaucoma, insônia, entre outras. Realmente foi breve, estou deixando aqui meu Instagram, meu telefone. Eu quero quebrar paradigma, eu quero que vocês entendam que não dá mais para 2022 ter qualquer preconceito sobre cannabis. Seja do uso médico, seja de qualquer uso. A gente tem mais de 40 países que fazem uso médico, sem contar os países que também têm o seu uso recreativo. Não é essa questão aqui, mas, como vocês viram, é uma planta de uso muito antigo da humanidade, talvez a mais antiga realmente, e muito conhecida. A gente costuma falar na medicina que remédio bom é remédio antigo, né? Remédio antigo que é bom porque a gente sabe efeito colateral, sabe tudo. É remédio antigo. Cannabis é remédio antigo. Comprovação científica. É a melhor comprovação científica que eu tenho, como eu falei. É impossível você, hoje, médico, no seu consultório, pelo menos não entender de sistema do canabinoide, que o Leopoldo vai falar aqui, né? As aplicações mais por dentro, como o Renan vai falar aqui também. O Brasil é um país que tem muito potencial quando a gente fala de cannabis. Por nós, médicos. A gente olha para os Estados Unidos, né? Admira os Estados Unidos, mas o que a gente está construindo aqui, apesar de poucos médicos que ainda somos, a gente está construindo uma consciência médica coletiva muito importante. Hoje o simpósio da USA Hemp e acontece outros simpósios, e acontecem aulas sobre cannabis no Brasil todo, né? E o que a gente percebe
é que o mundo está olhando para o médico brasileiro que é prescritor de cannabis. Porque a gente está ganhando mão, a gente entende, só falta a gente ter um suporte, né, dos órgãos competentes para que a gente vá mais para frente. Mas está acontecendo e acho que 2023 e daí em diante a coisa toda fica mais tranquila. Apesar de que, como vocês sabem, desde 2014 a gente consegue prescrever, né, e importar produtos à base de cannabis. A Anvisa já libera isso desde 2014. Graças, né, às mães que lá antes de 2014 traziam para os seus filhos, para o autismo, para o paciente com epilepsia, trazia debaixo do pano. E aí o governo se moveu naquela época e, e fez a Anvisa regular, né? A gente ainda acha por aí alguns médicos que não sabem isso. E isso é muito grave. O médico fala que não. Quantas pessoas que eu recebo no consultório que o paciente fala, o médico falou que é ilegal, que não pode. Desinformação, pessoal. Não dá para ter desinformação. Eu espero que tenha mais simpósios como esse da USA Hemp por todo o Brasil e que a gente trave isso, né? O ser humano, ele é inimigo do que desconhece. O médico, eu acho que ele tem obrigação de conhecer sobre mais uma arma terapêutica muito eficaz, extremamente segura, a gente vai falar aqui, né, e que muda a vida. Muda da água para o vinho. O Parkinson, o Alzheimer, em tantas outras doenças, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar, foi realmente breve.